Olá, eu sou a Kellen Gurgel Meirelles, sou mestranda da Unifoa, faço parte do programa de mestrado profissional em ensino em ciências da saúde e do meio ambiente. Vou apresentar para vocês aqui a estrutura do meu produto, né, o produto da minha dissertação, que foi um mini curso de extensão que eu apliquei na Unirio, na URCA. Era um curso de extensão, ele é voltado tanto para a comunidade ou até mesmo para os discentes da instituição, e a minha ideia era discutir justamente a justiça e a injustiça ambiental aqui no Brasil, usando como fio condutor a obra da autora Carolina Maria de Jesus. Esse minicurso eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2, que foram aplicados no dia 12 e 13 de novembro de 2019, das 14 até as 17 horas. Eu espero que, ao mostrar a estrutura do meu trabalho, possa ajudar vocês também a organizar para fazer essas discussões e esse trabalho com os alunos de vocês. O minicurso ele teve como o tema patrimônio e justiça ambiental, as conexões nas cidades a partir da obra de Carolina Maria de Jesus. Então, eu iniciei mostrando para eles objetivos, né, que eu já falei com vocês, a ideia de discutir a justiça e injustiça ambiental no Brasil. Inicio falando da biografia da Carolina Maria de Jesus, porque é importante que esse aluno ou esse cursista tivesse a ideia de quem fosse a autora, né? E aí eu vou chegar de fato na grande obra dela. Ela escreveu outros livros, mas o mais importante foi Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. E vou destacar aqui, eu ainda estou discutindo da biografia dela, alguns fatores importantes dentro da própria obra que eu gostaria de citar, como por exemplo a Fome, que é uma protagonista do livro dela, do início ao fim. Utilizo inclusive de uma outra cor para chamar a atenção e mostrando aqui sempre imagens para reforçar esse objetivo, né, que eu tenho aqui. Aqui também é uma outra parte também da biografia dela, mostrando que ela tem uma linguagem própria. Para apresentar essa obra, o Quarto Despejo, eu precisei de destacar algumas características. Bom, cheguei então aonde que eu queria discutir a justiça e a injustiça ambiental, tendo como ponto de partida o Canindé, né, a primeira favela de São Paulo. Para a gente começar a discutir, eu preciso primeiro trabalhar com os meus alunos ou os cursistas o que era injustiça ambiental e a justiça ambiental. Então eu vou utilizar um documento que é a Declaração de Princípios de 2001. Foi pela primeira vez aqui no Brasil feito o conceito do que era justiça e injustiça ambiental voltado para as necessidades ou as especificidades do Brasil. Então eu utilizo desse documento que foi o primeiro aqui no nosso país. E aí eu começo então, utilizo inclusive de outros teóricos como o Axelrod, Apegado, e gosto também de estabelecer com eles imagens. Aqui é uma imagem típica para a gente poder estabelecer o que é um ambiente marcado pela justiça e um outro pela injustiça ambiental. Utilizei de outras imagens para destacar em outras regiões do Brasil, né, o que era essa injustiça ambiental. E vou conceituar o que foi a justiça ambiental utilizando do mesmo documento, tá? Declaração dos Princípios de 2001. A partir de discutir esses conceitos, utilizando também, de novo, né, imagens para que fique claro isso, corrobore com o meu objetivo de que é a compreensão do que é um ambiente marcado pela justiça e injustiça, e vou chegar então no Canindé, que agora já temos esses objetivos estabelecidos. E aqui eu vou mostrando tanto imagens da Carolina, do rio Tietê, né, a favela se formando, e vou usar principalmente fragmentos do livro dela, né, o Quarto Despejo, o Diário de uma Favelada, para mostrar ou comprovar essa injustiça ambiental presente no cotidiano da vida daqueles moradores. E eu começo então a destacar aqui de vermelho sempre o que estabelece a justiça ambiental e o que de fato tinha dentro do Canindé. Utilizando de fragmentos, esse aqui foi uma biografia da Carolina feita por Tom Faris e até mesmo a casa que ela construiu. E aí você vai observar que o tempo todo eu utilizo os fragmentos, né, e o que se contrapunha à justiça ambiental.
Para concluir o dia, eu vou propor então uma dinâmica, a percepção da injustiça ambiental, onde eu pego um videozinho que discute essa justiça ambiental ou injustiça ambiental através dos agrotóxicos, que é feito também por uma mestranda. Ela tem a ver com a Carolina, porque a Carolina também vai mostrar muito disso pra gente. E a partir disso, então, eu proponho que os cursistas façam uma análise do vídeo, né, para levantar os seguintes pontos da discussão. Elementos comuns entre as questões tratadas no vídeo, né, da mestranda sobre o agrotóxicos e a realidade da Carolina Maria de Jesus. Exemplos de situações do Brasil atual que remetam à realidade da Carolina de Jesus e as questões tratadas no vídeo. E aí a discussão foi intensa e muito interessante porque a gente está falando de uma coisa muito atual. E nós chegamos então no segundo dia, na segunda parte do mini curso de extensão. Os objetivos agora mudaram, né? Agora o objetivo é justamente demonstrar como é possível construir a consciência, desenvolver táticas de resistência e reinventar o cotidiano nos espaços marcados pela injustiça ambiental. E demonstrar como a literatura, a arte pode ser pensada como tática e reinvenção do cotidiano. E isso eu vou usar, é claro, a obra da Carolina. Então vamos lá. No começo eu faço uma retomada do que foi justiça e injustiça ambiental, porque era um curso de extensão. Não eram todos os alunos que estavam nesse segundo dia que vieram no primeiro. Então eu faço uma retomada, né, para aqueles que não puderam participar do primeiro dia e para quem pôde teve uma oportunidade de reforçar esse conhecimento, né? Então, como foi uma coisa breve, a ideia foi usar justamente esses teóricos que discutem a injustiça ambiental, como o Axelrod, apegado, e estabelecer as imagens, né? Bom, e aí entro de fato no que eu queria mostrar, que era possível produzir uma consciência de resistência em espaços marcados por essa injustiça ambiental através da obra da Carolina Maria de Jesus. Quem vai nos ajudar vai ser justamente o Michel de Certeau, né? Ele estuda o cotidiano, as estratégias e táticas, e é justamente essa discussão dele que eu vou trazer para dentro do Canindé. A partir do momento que eu destaco para os cursistas, né, ou os alunos, o que era o cotidiano na visão de Certeau, o que são essas estratégias e as táticas, eu agora posso entrar de fato na obra dela, utilizando sempre imagens, fragmentos do livro, e aqui, por exemplo, estou salientando a ideia que uma tática que ela usa para superar aquela situação tão complicada, né, da injustiça ambiental, era, por exemplo, a posse dos livros, né? Depois a gente vai ver que é uma outra tática, era escrever, tanto é que ela se torna uma grande autora, inclusive o Quarto Despejo foi um best-seller. Aqui ela já se torna, né, a autora conhecida e instigante, onde as pessoas não entendem como uma mulher negra, favelada, poderia ter escrito aquele livro. Aí a gente vê a imagem aqui, né, da Clarice Lispector com ela. É um livro que é traduzido em 13 idiomas, então isso chama a atenção da imprensa. E nós vamos ver que além dessas táticas que nós vimos, ela também usa uma outra tática que é recriar, é fazer a arte. Tá? Ela é autora, que já não era pouco, e ela também utiliza a arte no seu cotidiano, pegando fragmentos, aqui é uma matéria de jornal, para discutir isso. Ela chegou a escrever várias poesias, então eu trouxe uma poesia para que os alunos pudessem escutar. Também trouxe duas músicas dela, né, que ela gravou nesse LP, que teve o mesmo nome do seu livro, Quarto Despejo. Ela escreveu peças de teatro, e aqui foi uma peça que ela escreveu, e que quem que fez o papel de Carolina Maria de Jesus foi a Ruth de Souza. A gente vê que ela modificava esse cotidiano dela, justamente com a arte. E aí a proposta do dia era justamente pegar essa arte e mostrar que essa arte pode ser usada como resistência. Não só pela Carolina Maria de Jesus foi usada, como ela está aí no nosso cotidiano. Então eu peguei um videozinho do hip hop e grafite com forma de resistência. O Lixo Extraordinário, que é uma entrevista do Tião Santos pelo Jô e também uma entrevista do Tião Santos pela Gabriela. E nesse momento a proposta foi estabelecer pontos de discussão fazendo um paralelo entre a trajetória da Carolina de Jesus e do Tião Santos, mostrando a ideia da arte
para reinventar esse cotidiano e também servindo como resistência. Eu espero ter ajudado vocês mostrando a estrutura do meu mini curso.